Graças a Paz, irmã, vamos para a reta final aí das nossas aulas, né? A gente viu na aula de domingo, a aula de número 6 e a aula de número 7 da nossa apostila. A aula número 6 da nossa apostila vai falar sobre a família da nova vida, a igreja, né? A gente falou um pouquinho como é que funciona essa família, inicialmente através do relacionamento entre uma mulher e um homem, a constituição da família, como diz a Constituição Federal em 1938, que afirma que a família é a base da Constituição, é a base da sociedade, né? E como é bom estar em família, né? Mesmo que ela tenha seus respectivos problemas, por um lado a família é boa e por outro lado não é boa. Mas diga-se de passagem que é muito ruim estar sozinho, sempre é bom ter a sua família por perto. Eu comecei falando lá na igreja sobre como é que é composto um quadro familiar. Aí eu mostrei essa tela aqui para eles, ó. Mostrei a importância que há uma mãe, a importância que há um pai, a importância que há o casal quando eles se reúnem, quando eles estão juntos. Qual a importância, a perspectiva de uma mãe? Quando você se casa com o seu esposo e ainda não é mãe, esse início de relacionamento vai ser para trocar convívio, costumes, realidades diferentes, convivência. Mas quando você se torna mãe e pai, a responsabilidade é outra, porque como mãe a gente tem 3 tripés. A gente tem a nutrição, a gente tem os vínculos e a gente tem a organização. A gente passa por nossos filhos esses 3 níveis de submissão. Já como o pai ele tem um papel principal, que é proteger, dar limites e trazer uma direção. Isso é uma noção de missão. E os dois juntos como casal, fundamentados no amor, eles vão ter aí o compromisso, a confiança e a fidelidade para passar para o filho. E como casal, ele vai passar para o filho a questão da sexualidade, a questão da afetividade, que é o relacionamento com outras pessoas, e a questão de companheirismo. Então há um aspecto hoje demoníaco querendo infligir esses componentes aqui do quadro familiar, fazendo com que as famílias hoje sejam famílias disfuncionais e até mesmo famílias descomprometidas com a verdade bíblica, que é o exemplo aí são dos LGBTs que ia mais, né? A gente vê que infelizmente eles distorcem uma realidade bíblica, que é a concepção de uma família. Eu também falei sobre a concepção de uma família em relação à igreja. Até porque o nome dessa grande família dada por Deus de acordo com a palavra é a igreja. A igreja não é um prédio, uma instituição ou uma cúpula de religiosos. Não, ela é a reunião daqueles que se converteram a Cristo e agora tem Deus como seu Pai. Até porque lá no Pai Nosso, né, Mateus capítulo 6, a falar a oração do Pai Nosso, que ensinou ali os discípulos, o próprio Jesus, a chamarem Deus de Pai. Então, se Deus é o Pai, a família de Cristo é composta exatamente por a mesma coisa que a gente tem no nosso dia a dia: pai, mãe e filhos, né? E eu até posso conjecturar aqui que essa família, essa igreja em si, ela compõe esse cuidado com os membros, sabe? É esse zelo que a mãe tem de nutrição, é esse zelo que a mãe tem em fazer vínculos, é esse zelo que a mãe tem com a organização. E os filhos somos nós que estamos aí instituindo nessa relação. Aí eu falei um pouquinho que dentro do quadro familiar da igreja Ebenezer, deixa eu mostrar aqui para a senhora, eu montei assim, ó: Igreja Ebenezer, que tem uma visão cristocêntrica, que pega Cristo, base bíblica. Aqui embaixo temos aí o modelo celular, que a senhora já conhece, que a gente prega nos templos e prega nas casas, através do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Baseado nisso, a gente é vinculado ao ser ensinável, submisso e disponível, baseados na lealdade e honra e no evangelismo. E nossa igreja também é elementada nos 5 ministérios, funciona nos 5 ministérios: apostolado, profeta, mestre e outros mais. E também temos uma visão muito grande hoje, que é ganhar o máximo de almas possíveis. Então, esse é um quadro familiar
da nossa igreja Ebenezer hoje. Então, baseado na aula de família, eu falei para os irmãos domingo também o que é que a igreja local, o que é que as igrejas têm como base hoje, além das igrejas estarem, pelo menos a nossa, trabalhar com célula, que é uma visão templo e casas. A nossa igreja também ela é bíblica, que centraliza também em dois pontos primordiais nesse culto público que a gente faz dentro dos templos, que é a Santa Ceia e os dízimos e ofertas. Falar um pouquinho de Santa Ceia, que você deve saber muito bem que já fez parte de uma igreja. A Santa Ceia é uma refeição cerimonial que relembra e celebra a morte e a ressurreição de Cristo Jesus em favor dos seres humanos pecadores. E isso aqui foi instituído lá em Mateus 26, do 26 ao 30, e de acordo com esse texto, ele vai trazer dois elementos fundamentais para a ceia, que a senhora conhece muito bem, que é o pão e o vinho. O pão significando aí o corpo de Jesus Cristo, a partir aí, que foi a partir da morte dele, da ressurreição dele, que a gente tem esse simbolismo. Mas antes dessa morte e ressurreição, ele se fez presente entre os discípulos e semeou essa santa ceia. O pão simbolizando o corpo de Cristo, e o vinho significa o sangue de Jesus, a qual ele foi derramado pelos ferimentos por eles sofridos, né? E aí o pão simboliza aí o corpo de Cristo, que aponta também para a igreja e para a comunhão dos irmãos na família de Cristo e para o mantimento aí do amor ao próximo. E o vinho simboliza aí o sangue de Jesus, que tem o poder de perdoar os pecados e aponta muito para a comunhão entre Deus e os seres humanos, para o mandamento aí do amor a Deus. Então a gente vê que, segundo Paulo, quando o pão e o vinho são tomados e a morte de Jesus ela é celebrada e anunciada até que ele venha. Então a gente vê que isso aqui é um princípio bíblico que tem que ser executado até que o Senhor venha. Também tem a questão dos dízimos e ofertas, que é um princípio bíblico que estabelece aí, como você sabe, 10% da renda de uma pessoa que devem ser dados ou devolvidos a Deus em confiança e a gratidão pela provisão que ele nos dá no nosso dia a dia. Baseado aí, tem vários versículos que falam sobre dízimos e ofertas, né? Posso dizer que no Antigo Testamento tem vários, como Levítico 27:30, Malaquias 3:10, Malaquias 3:8, Gênesis 14:18, tem vários textos, Levíticos 30:33, vai falar sobre a importância do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento também fala muito sobre dízimos e ofertas, como Hebreus 7:4, Mateus 23:23, 1 Coríntios 9:13. Tem muitos trechos que eu poderia externar aqui para a senhora, mostrando a importância desse mandamento bíblico, que é devolver ao Senhor como forma de gratidão por tudo que ele tem nos dado, né? Tem feito essa provisão diante de nós. A senhora sabe muito bem da importância desses dois selos, desses dois mandamentos, e ao negligenciarmos esses dois mandamentos, estaremos sim maldição para nossas vidas, né? Então é muito importante a gente ofertar, dizimar e também participar da Santa Ceia. E para a gente terminar a aula de hoje, que foi a última aula do Descubra, domingo, a gente falou um pouquinho sobre a transformação do caráter e o compartilhar da nossa fé, que é a aula do número 7, né? O caminho da nova vida. A gente sabe hoje que dentro desse novo ciclo, quando a gente aceita Jesus, volta para os caminhos dele, existe uma batalha travada, né? A gente está correndo uma caminhada cristã que só o final vai determinar onde a gente chegará, né? Não é sobre o que a gente passou, mas o que a gente vai viver a partir de agora que a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador. E para impedir que a gente chegue no final dessa corrida, há algumas pedras que podem atrapalhar o nosso caminho. O primeiro é o mundo, o segundo é a carne, o terceiro é o diabo. O mundo em si, eu não falo do mundo externo, não falo do mundo físico, eu falo sim do mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele vai bater muito de frente com os princípios e práticas que o nosso Deus nos ensina na palavra. Então, a gente tira aqui que é um estilo de vida das pessoas que não conhecem a Deus, um estilo de vida disfuncional, um estilo de vida sem comunicação nenhuma com o próprio Deus. Esse tipo de prática, esse tipo de estilo de vida é o que o mundo está instituindo hoje através de novelas, revistas, filmes, músicas, para afastar cada vez mais o mundo
igreja, o mundo de Deus, né? As pessoas de Deus. E a gente vê que existem algumas áreas da nossa vida que a gente precisa converter, porque está enraizado nas coisas do mundo. Se tiver, a gente vai ter que tratar essas áreas, porque assim como Jesus falou que ele venceu o mundo, a gente também pode vencer. E essa batalha do mundo que a gente trava no dia a dia está na nossa mente. Como eu venço, Grace, o mundo? Se o mundo é um sistema de princípios e práticas contrários a Deus, a luta contra o mundo se encontra primeiramente na nossa mente. Então, quando a gente vê lá em Romanos 12:2, que o próprio Paulo fala assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não deixem que Deus os transforme, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é boa, perfeita e agradável. Então, o próprio Paulo diz aqui que para vencer o mundo a gente precisa trabalhar um pouquinho a nossa mente. Então, se o mundo está dizendo que assim é certo, a gente tem que bater de frente com o que o mundo diz, porque por vezes o que o mundo diz não faz parte do que Deus tem para nós. Então, como mudar a nossa mente? Alimentando ela todos os dias com as coisas de Deus. Lendo a palavra, guardando nosso coração o que a palavra diz, porque isso tudo vai fortificar a nossa mente para a gente combater o mundo. Quando eu falo de combate contra a carne, porque a carne não é essa aqui que você está vendo, essa aqui é estereótipo, é físico, mas é as tentações que a carne ela vai trazer para nós. Gleice, como é que eu venço essas tentações que a carne ela traz para nós? É como eu falei anteriormente, a gente precisa alimentar não a carne, mas trabalhar o nosso espírito. A carne é um inimigo interno que nos acompanha onde quer que a gente esteja. Está conosco desde quando fomos concebidos até o final, porque é ela que gera em nós esse sentimento de pecar. Segundo o Salmos 51:5, ele fala muito bem sobre isso. Então a gente precisa alimentar a nossa carne. A nossa carne vai ter uma tendência, segundo Gálatas 5:16, de inimizades, brigas, ciumeiras, raivas, ambições, egoísmo, feitiçaria, imoralidade sexual. Mas a gente tem que combater isso com o quê? Com os frutos do Espírito, segundo Gálatas fala: bondade, delicadeza, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente vence a carne. Por mais que ela tente nos levar a um caminho errado, contra o que Deus fala, influenciado pelo mundo, se a gente alimentar o nosso espírito, vamos vencer a carne. E o último ponto que a gente falou também na aula de domingo foi sobre essa batalha contra o diabo. Bom, a gente fala que o diabo em si, ele tem essa perspectiva, ele é descrito como aquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, todos aqueles que desobedecem a Deus vão de encontro com a sua palavra. Significativamente eles fazem parte aí do domínio de Satanás. O diabo é um espírito maligno que se opõe a Deus e aos seus filhos. Então eles vão fazer de tudo para destruir um filho de Deus. Segundo João 8:44 diz assim, desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo com que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, Satanás, ele tem um papel: matar, roubar e destruir. Como é que eu venço, Gleice, o diabo? Boa pergunta. Jesus, ele venceu o diabo lá atrás, em Mateus 4, com uma palavra. Então, quanto mais eu alimentar a minha vida com a palavra de Deus, quando o diabo tentar contra a minha pessoa, eu vou usar a palavra e vou vencer ele com a palavra. Então aqui está muito impregnado o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia: ler mais a palavra, estar mais envolvido com a palavra, porque com a palavra nós venceremos o mundo, a carne e o diabo. E eu terminei lá falando um pouquinho sobre a importância de compartilhar nossa fé para outras pessoas, né? Porque assim como a lição fala, ele traz o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que lá atrás ela ajudou muitas pessoas, né? Ela fosse considerada ali como um prêmio Nobel da Paz, né? É um grande exemplo de serviço às pessoas. Então, como é que eu vou ajudar outras pessoas a vencerem, a sair de cativeiros, a estarem conectados com Deus, se a minha vida não traz testemunho nenhum disso? Então, eu preciso hoje combater o diabo, a carne e o mundo, para que eu possa compartilhar minha fé de uma forma saudável e que as pessoas, ao olharem para mim, me vejam como referência, me vejam como um exemplo
E aí sim, a gente vai poder cumprir lá João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Através de mim, que sou filha de Deus, eu vou poder mostrar para o mundo o grande amor que Deus ele tem dado a nós. Então, eu termino essa aula dizendo para você e para os demais que estavam lá naquele dia, a importância de eu eliminar coisas que não agradam a Deus na nossa vida. A gente fez um ato profético lá, pegou o que eu tinha pedido para vocês fazerem na aula passada, né? Pontuar quais são as áreas que vocês precisam vencer. A gente fez um ato profético, renunciou, fez uma oração de renúncia lá, queimou, e a partir desse domingo para frente seria dias de que a gente não iria mais cometer aquelas mesmas práticas que antes o mundo nos cercava, mas que hoje a gente vai tentar viver sim um processo de santificação precisa. Então eu termino essa aula dizendo para a senhora: alimente sua alma, alimente seu espírito com a palavra de Deus, porque só ela é capaz de vencer o mundo, o pecado e o diabo, fazendo assim uma transformação real no seu caráter, na sua vida como uma verdadeira cristã. Domingo a gente vai ter a prova escrita, eu sei que a senhora não vai poder estar lá, vou ver a possibilidade da gente aplicar essa prova em breve, e vamos ter a primeira aula do módulo 1 do Queissa, amém? Deus abençoe a senhora em nome de Jesus.